Olá, minha gente linda, como vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um vídeo para o nosso canal. Uma boa tarde para cada um de vocês. Estamos aqui de volta com mais um comentário, com mais uma explanação. Antes da gente ir para o nosso comentário, curte o vídeo, se inscreve, compartilha, né? E deixa tua opinião, teu comentário, que é muito importante. E hoje, minha gente, a gente vai continuar falando sobre aquele assunto, né? De abandono de incapaz, né? Que as pessoas estavam comentando, né, nos vídeos de que o Matuto estava fazendo isso, né? E eu fiz um vídeo falando sobre, eu até falei que essa forma, né, do Matuto sair, né, não se classificava dentro desse crime, né? E o Matuto falou sobre, ele fez um vídeo, falou sobre, para que as pessoas tenham cuidado, para não estar comentando esse tipo de coisa, porque isso é crime, né? Ele não faz isso, né? Ele falou que às vezes tira 2, 3 dias para ficar com a esposa dele, mas logo, logo ele está de volta em Verdejante, né? Mas as filhas, né, ficam com os meninos, né? E tem gente também que falava, tinha pessoas que falavam que as filhas poderiam estar sendo obrigadas, né, a ficarem com os irmãos. Eu sempre falei que elas têm prazer de cuidar dos irmãos, né? Eu tenho certeza. E é o seguinte, né? Pelo que o Matuto falou ali, me parece que é algo combinado, né? Ele falou, Deus preparou as meninas e tudo mais. Então, pelo que ele falou ali, me parece ser algo que é combinado entre eles, né? Que as meninas ficam com os meninos, enquanto, né, ele faz suas coisas, faz seus trabalhos e também faz as visitas, né, à esposa, né? Que também houve comentários de que talvez ele estivesse fazendo isso escondido, né? Porque em outra rede social ele tinha postado ele à noite lá, né? E tudo mais. Então as pessoas estavam acusando. Então, como ele veio e falou, então não é algo escondido, né? Ele veio e falou que tira 2, 3 dias para ficar lá com a esposa dele. Então, não é algo escondido, né? Ele declarou que realmente faz isso, né? Porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, o Matuto tem vida dupla, né? A partir do momento que ele casou novamente e ele tinha outra família formada, ele passou a ter vida dupla, né? Tem a vida lá com a esposa, a nova esposa dele que ele escolheu, e tem a vida dele com os filhos dele. Ele tem filhos de menores que, né, a guarda é dele, né? Então é o seguinte, ele fez essas declarações, né, de que ele precisa fazer isso, né? Mas que não é crime, ele não tá cometendo crime nenhum, né? As meninas ficam com os meninos, né? Até onde, como eu falei no meu vídeo, né? No vídeo que eu falei sobre isso, até onde eu entendo, né, pela lei, abandono de incapaz é quando você deixa seus filhos de menores sozinhos dentro de casa, incapazes, diferente. Por que incapaz? Porque eles são incapazes de tomar algumas decisões, de se proteger, entendeu? Então, às vezes acontece até acidentes, né, com crianças que a mãe ou o pai deixa sozinho dentro de casa, né? Então, aí sim se classifica num abandono de incapaz. Agora, você deixar os seus filhos de menores com um adulto, né? Seja quem for, com um adulto, com um familiar, com uma irmã, como é o caso do Matuto, com a irmã dos meninos, com os avós, com um vizinho. Se você deixar um responsável, um adulto com aquelas crianças, aí já não se classifica mais como abandono de incapaz, porque você não abandonou eles, né, desprotegidos. Tem um adulto ali para auxiliar aquelas crianças, né? E o caso aí, a Luana, né, e a Fernanda já são de maiores e fica aí com os filhos quando o Matuto precisa sair, tanto para dar assistência lá à esposa dele, como também para trabalhar, porque a gente sabe que o Matuto trabalha saindo para gravar, às vezes ele até viaja para outra cidade para gravar. Então, no caso, se o caso fosse assim, ele era para ficar dentro de casa, né? Viver dentro de casa, não fazer mais nada, porque não poderia deixar aquelas crianças, porque é abandono de incapaz, né? Então, não é assim que a lei funciona, né? A gente tem que ver ali e entender como a lei funciona. Os pais têm que sair, não pode estar o tempo todo com os de menores. Se for uma mãe solo, ela vai sair para trabalhar. E com quem vai ficar essas crianças? Ela não pode deixar eles sozinhos. Tem que estar aos olhos de um adulto. Da mesma forma, pai solo, o pai que cuida dos seus filhos sozinho. Ele tem que sair para trabalhar, né, para fazer outras coisas. Então, ele não pode deixar seus filhos sozinhos, né, os seus filhos de menores. Mas ele tem que pegar um adulto para ficar
olhando e com aquelas crianças até o seu retorno. É assim que funciona. Porque se não fosse assim, se a lei fosse uma coisa fechada, de dizer assim, não, você não pode deixar com ninguém. Com ninguém. É sua presença ali. Senão vai ser classificado como abandono de incapaz. Aí ficaria difícil. Essa situação ficaria difícil para muita gente, né, minha gente? Porque a gente sabe que o que tem de mãe solteira no nosso país, né? E de pais também é mais difícil, né? Os pais ter a guarda dos filhos, né? É mais quando acontece isso que aconteceu com o Matuto, que a mãe, né, morre. Mas sempre quem, numa separação, sempre quem fica com os filhos é a mãe, na maioria dos casos. Não é todos, tem também casos que os pais ficam com os filhos, mas na maioria é a mãe, né, minha gente? Então, ficaria difícil essas pessoas saírem para trabalhar, né, fazer suas coisas, se elas não pudessem deixar, né, de forma nenhuma, com ninguém, aquelas crianças, porque seria classificado e abandono de incapaz. Então, não é assim que funciona. E o Matuto veio aí, né, e explicou e falou que de jeito nenhum, que isso aí não é abandono de incapaz, né, que as filhas de maiores ficam com os meninos, elas ficam para quando ele precisa, tanto para auxiliar lá a esposa dele, quanto para ele sair para trabalhar, né? Então, ele explicou isso daí, mandou as pessoas terem cuidado, as pessoas que comentam sobre isso, sobre esse tipo de coisa, dele tá fazendo isso, né? Tenham cuidado, porque isso é crime, tá falando, né? Então, a gente, às vezes, vai acusar alguém de estar cometendo crime, e às vezes quem tá cometendo o crime é a gente, né? Se a gente for falar algo que é crime e não é, né? Porque também é crime. Você fazer acusação falsa é crime. Você dizer que alguém está cometendo um crime que ela não está cometendo, né? Então também isso é crime. Então a gente também deve ter esse cuidado, né? E ao meu ver, conhecendo a história, conhecendo o proceder, né? De que as meninas são de maiores, de que elas ficam com esse menino, pelo que eu entendo, né? Eu não vejo como abandono de incapaz, porque pelo que eu entendo, o abandono de incapaz é você não deixar de menores sozinhos, de forma nenhuma, aí sim, né? Então, minha gente, essas foram minhas observações, né? Mais um comentário aí para vocês, e deixa teu comentário sobre este assunto aí, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, e tchau.